Bom dia, irmãos. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Hoje temos a lição 13, cujo tema é Oração e o Caráter de Deus. É a última lição de uma série de estudos que temos realizado sobre a oração. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta oportunidade. Eu te peço que o Senhor me oriente, me capacite, Senhor Deus, a transmitir a tua palavra. E te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está participando e ouvindo, Senhor Deus, esse ensinamento. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, já que o tema é oração e o caráter de Deus, vamos começar pelos atributos de Deus e também falando do seu caráter, porque é muito importante para todo cristão verdadeiro conhecer melhor o Deus a quem nós depositamos as nossas orações, fazemos as nossas súplicas, derramamos as nossas lágrimas. Tudo isso é muito importante. Então é muito importante nós sabermos o caráter de Deus, Ele que está nos recebendo em todo o tempo. Bem, então, como eu disse, Deus tem atributos e caráter. E como podemos compreender o caráter e os atributos de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nós lemos: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. Então, Deus nos capacita a termos entendimento do seu ser, nos capacita a termos entendimento da sua palavra. Mas Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, Ele é tão majestoso, Ele é tão assim absoluto, que nem tudo nós podemos compreender a respeito da magnitude de Deus. Mas, no entanto, as coisas importantes que Deus determinou que nós soubéssemos, essas nos são reveladas. Bem, e agora, o que significa caráter? Caráter significa firmeza moral. Determina a coerência do indivíduo ao agir e também no proceder, com as suas atitudes de lealdade, honestidade, respeito. Isso significa retidão de caráter. Fazer o certo sem achar que mereça ser louvado por isso. Simplesmente ser reto, ter retidão. Isso é ter firmeza de caráter. E o que significa a palavra atributo? A palavra atributo significa o que lhe é próprio. É uma qualidade especial e particular. Então, os atributos de Deus são qualidades pertencentes única e exclusivamente à sua natureza. Somente Ele pode ter. E cada um desses atributos, eles são infinitos e não conhecem nenhum tipo de limitação, porque eles pertencem única e exclusivamente a Deus. Sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é de que Deus é todo amor e toda justiça. Deus é amor e justiça em sua plenitude. E para uma melhor compreensão, os atributos de Deus, eles podem ser classificados de duas maneiras: incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus, exclusivos de sua soberania, de sua santidade, de sua onisciência, de sua onipresença. Esses atributos, eles são exclusivos de Deus. Agora, tem os atributos comunicáveis com a criação, que é o amor, a bondade, a longanimidade. Vários atributos são comunicados com a sua criação. Afinal, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós temos o seu DNA.
Agora, é interessante nós ressaltarmos que esses atributos naturais do Senhor, eles são incomunicáveis por conta da soberania e majestade de Deus. Eles são exclusivos do Senhor, eles são pertencentes a Ele somente, não são compartilhados com ninguém. Por exemplo, onipresença. Deus está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Tem um versículo em Salmos, Salmos 139, versículo 7, diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não é verdade? Se eu for para o norte, se eu for para o sul, para onde eu estiver, onde estiver, Deus ali está. Porque Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui conosco nesse momento que nós estamos nesse estudo, da mesma forma que Ele está com todos os seus filhos em todas as partes do mundo, com seus filhos e criaturas. Outro atributo de Deus que não é compartilhado é a onipotência. Nós não somos onipotentes, Deus é. Então, Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito, é ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Ele diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. O outro atributo que nós temos diante de Deus é a onisciência. A onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo, absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Já o nosso conhecimento, claro, é finito, mas o conhecimento de Deus é infinito, por isso ele é um Deus onisciente. Tem um versículo em Salmos, Salmos 147, versículos 4 e 5, que expressa muito bem o detalhe da onisciência de Deus, que diz o seguinte: conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Que coisa maravilhosa. Enquanto o homem, os cientistas, enlouquecem com o esplendor da galáxia, a todo tempo que acabam de descobrir um planeta, já tem outro, o Senhor, Ele conhece as estrelas pelo nome. Imagina nós, que somos sua imagem e semelhança. Deus tem íntimo conhecimento a respeito de cada um de nós. Além de ser eterno, infinito, soberano e imutável, Deus é autoexistente. Isto significa que não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir, ou seja, ele tem vida em si mesmo. Em João capítulo 5, versículo 26, nos diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim eu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Que coisa maravilhosa! Aqui é uma declaração de que realmente Deus tem a sua vida, a sua plenitude em si mesmo. Ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu, ele tem a eternidade, por mais que seja difícil para nós compreendermos isso, devido à nossa limitação, mas Deus, ele é infinito, Deus é eterno, ele é autoexistente. Em teologia, chama-se autoexistência de Deus de aceiedade. Se escreve A-S-S-E-I-D-A-D-E. Aceiedade. Significa que Deus é autoexistente. Agora eu vou falar para vocês sobre os alguns atributos morais de Deus. Esses sim são comunicáveis. São qualidades do caráter do Senhor que ele compartilha com o homem, ele compartilha com a sua criação. Tais como justiça, santidade, amor, misericórdia, bondade, benignidade,
verdade. Então, esses atributos morais, que na verdade formam o nosso caráter, eles são compartilhados de Deus para conosco. Eles já pertencem à essência de Deus, mas Deus compartilha com os seus filhos. Agora, como não poderia deixar de ser, para completar, já que falamos um pouco do caráter de Deus, falamos dos atributos de Deus, vamos falar agora dos nomes de Deus, que inclusive tem aquele cântico muito lindo, não é? Que no final eu vou ver se eu consigo colocar para nós relembrarmos. Os nomes de Deus. Assim como um diamante tem várias fases, né? Mostrando todo o seu esplendor, também foram atribuídos a Deus vários nomes de acordo com a situação e a necessidade. Então, nós vemos que Elohim significa o forte, é uma palavra usada para o Deus verdadeiro, é um substantivo plural, chamado plural majestático, que ele permite a revelação da Trindade divina. Então, que coisa interessante, esse nome se referindo a Deus, uma das facetas de Deus, já apontando para a Trindade divina. Porém, o nome Jeová, Yahvé, é o nome especial de Deus, que ele revelou a Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo, versículos de 13 a 15. Lembram naquele episódio da sarça ardente? Deus se manifestou através de fogo, né? Isso também em teologia se chama de teofania, quando Deus se revela através de trovão, de um fogo, de nuvem, assim como foi quando o povo estava passando pelo deserto, né? Pela coluna de nuvem para proteger o povo. Então, com essas manifestações de Deus no passado, hoje em dia elas são denominadas de teofania. Mas foi exatamente no deserto, né, que Deus revelou o seu nome para Moisés. Porque Deus estava mandando Moisés, vai lá no povo e avisa para eles que eles vão sair da escravidão do Egito. Mas aquilo era uma situação tão terrível que Moisés falou para ele, mas como eles vão acreditar que o Senhor esteve comigo aqui na sarça ardente? Quando eles disserem para mim, como é que é o nome desse Deus que falou comigo? Então Deus respondeu para ele, eu sou. Diga a eles que eu sou. Então, quando Deus, em sua sabedoria e nessa simplicidade, ele disse, eu sou, isso significa que tudo que nós precisamos saber de Deus está no eu sou, que se revela com tantos nomes, com tantas facetas, para a cura, para a provisão, para prover. Assim se definem vários nomes de Deus. Deus também ele é chamado de Adonai, que significa Senhor, Mestre, e indica o relacionamento entre o Senhor e o seu servo. E também Deus tem uns nomes que são compostos. Por exemplo, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Kadesh, o Senhor que vos santifica. El Elyon significa Deus Altíssimo. El Roi significa o Deus que vê todas as coisas. E El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, diante do caráter e dos atributos de Deus, podemos observar os seguintes tópicos de nossa lição. Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que achamos que merecemos, mas Ele supre as nossas necessidades. Porque Deus é bom, Ele sempre coloca nosso bem acima de todo o bem. Bem, então, nós agora, já com esse sentimento do Altíssimo, com relação
ao seu caráter, com relação ao seu poder, vamos olhar esse tópico da lição que nos diz o seguinte: podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Quem puder acessar suas Bíblias, pode ver em Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler do 11 ao 14. Em Jeremias 29, 11, nos diz o seguinte: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que coisa maravilhosa! Esses são os planos que Deus tem para cada um de nós. E Deus, por intermédio do profeta Jeremias, apresenta as suas intenções de nos fazer bem. Mas como é que nós podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida? Como? A resposta é por meio da oração. Deus, depois de se apresentar a essas boas intenções de Deus, o profeta Jeremias diz: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado. Que coisa maravilhosa. Jeremias, capítulo 29, vale a pena ler o capítulo inteiro. Também, no Salmo 31, versículo 19, nos diz o seguinte: como é grande a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e preparaste na presença dos filhos dos homens, para que os que se refugiam em ti. Que coisa maravilhosa! Como é grande a tua bondade, que guardastes para os que te temem. Temeu o Senhor, que coisa maravilhosa, e preparastes na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. Então, por isso, nós precisamos de conhecer Deus, saber dos seus atributos, saber do seu caráter, porque Ele é um Deus de confiança, Ele é um Deus de palavra, é um Deus que vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele é Deus fiel, Ele é Deus forte, né? Então, nele nós podemos nos refugiar. E Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. Por mais que a vida seja imprevisível, Deus pensou em nós e tomou providências a nosso respeito. Também é interessante lembrarmos que até quando tentam fazer mal no nosso dia a dia, ainda assim Deus cumpre o seu propósito para conosco. Aqui na lição faz referência à vida de José, que nos ensina que no tempo que os seus irmãos o venderam como escravo, mas ele acabou tornando-se uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Que coisa interessante. Vocês devem de lembrar bem dessa história. E anos depois, ele encontrou com seus irmãos e lhe disse: certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então, nós quando estamos ali, alinhados em oração, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, mesmo que aconteça um infortúnio em nossas vidas, mas até ali Deus tem um propósito. E assim como aconteceu com José, transformando o mal em bem, o Senhor transforma os nossos momentos em angústia em futuros dias de alegria. Algumas vezes, muitas coisas nós ainda não veremos nessa vida, mas nós aqui estamos de passagem. E o importante é que a eternidade nos garante que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Também aqui em Romanos capítulo 5, nós lemos: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, aprovação,
e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que não foi dado. Glória a Deus. Temos que confiar realmente em Deus, porque esta palavra que está escrita aqui, e o escritor nos chama a atenção e diz, sabendo, isso nos exorta a tomarmos e termos conhecimentos e absorvermos a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e nos colocamos em oração, aguardando a sua mão santa e poderosa nos dar o livramento, isso nos traz esperança. Por isso que está escrito, mas também nos gloriamos nas tribulações. É difícil entendermos isso, né? Como nós vamos nos gloriar em momento de tribulação? Porque temos esperança. Porque aqui diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa é a nossa esperança quando estamos passando por alguma provação, é que realmente Deus proverá. Observe a palavra sabendo. O sentido da vida depende do que nós sabemos e não de nossas circunstâncias. O que faz com que algumas pessoas seja devastada e outra consiga superar as adversidades. A diferença é exatamente conhecer a Deus, saber das suas promessas. Porque uma pessoa que não conhece as promessas de Deus passando por tribulação, muitas pessoas dão até cabo de sua própria vida. Mas nós sabemos que Deus provê e Deus sabe, e está escrito na sua palavra, não vos deixarei tentar acima do que podeis. Juntamente com a tentação, vos darei escape para que possais suportar. Essa tentação pode ser também traduzido por uma provação, por um momento ruim que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas juntamente, no limite de nós suportarmos, Deus nos dá escape para que possamos suportar e sair do meio dessa tribulação. Porque Deus, quando entra com providência, Ele sopra qualquer sombra de tribulação e nos dá o livramento. Outro tópico de nossa lição é que podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. No Salmo 103, lemos, não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Assim como o Oriente se distancia do Ocidente, e olha que é chão, hein? Assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa passagem está em Salmo número 103, versículo 10 e 12. É interessante que a nossa relação com Deus, ela se baseia em Deus e não em quem nós somos. A fidelidade do nosso relacionamento com Deus, ela está centrada no caráter de Deus. Mas nós devemos nos esforçar, porque a palavra de Deus também nos exorta. Sede santos, porque eu sou santo. E o Deus que nós servimos, o Deus que nos acolhe, Ele tem a santidade e Ele odeia o pecado. Deus nos perdoa, não porque somos bons, mas Deus nos perdoa porque Ele é bom. Deus tem um bom propósito para nós, mas quando pecamos, estragamos tudo. Mas Deus sabe que precisamos de perdão para começar de novo. Mas uma das primeiras coisas que fazemos, sabe o que é? Quando pecamos,
é parar de orar. E isto é o maior erro que um cristão pode cometer na vida. Quando nós pecamos, aí sim é que precisamos nos agarrar com Deus, buscar a sua face, buscar a sua misericórdia, buscar o seu perdão, nos arrepender e recomeçar, pois Deus não rejeita a nossa oração, porque Deus é bom. Amém. Porque Deus é bom, Ele sempre coloca o nosso bem acima do nosso próprio bem. Nós temos aqui uma observação na lição, que este é o coração do Evangelho. É Deus colocando o que tem de mais precioso, Ele derrama para os seus filhos. Que Ele tem de mais... E este é o coração do Evangelho. Esta é a boa nova que o rei se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos, e do Senhor que dá a vida pelos seus servos, do pastor que dá a vida por suas ovelhas. Este é o significado do Evangelho. É isso que torna a nossa fé diferente de qualquer outra história no mundo. Deus diz que nós pecamos e por isso nós merecemos ir para o inferno. Mas além de bom, Deus é justo e santo. Alguém teria que pagar pelo nosso pecado. Então, aqui está o acordo. Deus mesmo tomou a decisão de pagar pelos nossos pecados. O Filho de Deus, sem pecado algum, assumiu o nosso lugar e morreu a nossa morte. Este é o Evangelho. Este é o Rei que se sacrifica pelos súditos. Esta é a expressão máxima do amor. Talvez alguém se pergunte, mas o que isso tem a ver com a oração? A resposta é tudo. O que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. Porque, vamos então ler Romanos 8,32. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, essa é a promessa de Deus. Então, em nome de Jesus, o Senhor ouve as nossas orações, não só pelo seu caráter, não só pelos seus tributos, não só porque Deus é bom, mas porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E concluindo, nós podemos ver aqui na lição: é por isso que nós podemos contar com Deus para encarar qualquer situação em nossas vidas, porque sabemos que não há nada que não possamos trazer a Deus em oração. Nada, absolutamente nada. Devemos de levar tudo em oração. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu gostaria muito de conseguir fazer uma coisa aqui, que é desculpem, irmãos, que é ouvir com vocês essa música linda. E hoje nós falamos dos nomes de Deus. Amém. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão.
Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, onde igual não há, não há. Jeová Rapha, meu Senhor, que cura toda dor. Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rapha, meu Senhor, que cura toda dor. Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Louvado seja Deus.